Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma sexta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sexta-feira, 16 de maio de 2025, para te trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, assim como Ele falou no meu coração. Passei essa manhã em oração meditando. E o Senhor falou tremendamente. A revelação foi tremenda. E eu estava me trocando e o Senhor falava: profetiza a palavra na vida do meu povo, na vida dos ouvintes da palavra, pregando às nações, de todas as redes sociais, de todos os grupos, de todos os lares, por onde essa palavra entrar, em nome de Jesus, amém? Aleluia, eu só quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Sexta-feira de livramento, já senti a presença de Deus, Ele está aqui. Aleluia, o fogo dEle, Ele vai queimar seu coração. Quando você receber essa palavra, em nome de Jesus, que é uma profecia de um livramento, de um milagre, de livramento, de direção, aleluia, de ousadia, de graça e dos favores de Deus, de saber o que Ele faz com os filhos que estão à disposição e obediência a Ele. Como Ele dissipa e destrói os nossos inimigos. Amém? O amor dEle, o cuidado dEle para com a minha vida e a sua. Estou queimando meu corpo todinho. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido seja o teu nome, Pai, nesta hora. Eu me coloco mais uma vez diante de Ti, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença, para Te bendizer, para Te exaltar, para render graças a Ti por tudo que Você tem feito, por tudo que Você vai fazer. Sexta-feira de paz, sexta-feira de livramento, sexta-feira de resposta, sexta-feira do cuidado de Deus sobre a minha vida e a vida de cada ouvinte desta palavra e de todos os meus familiares e os familiares de cada ouvinte desta palavra em nome de Jesus. Visita cada lar, cada família, Senhor. Graças Te damos por tudo, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus. Nessa sexta-feira eu quero Te pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida, a minha casa e a minha família, sobre a vida de cada ouvinte desta palavra, de cada pessoa que visita esse canal e que ouve esta palavra, que dá ouvidos a essa palavra. Eu Te peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro Santo venha cobrir a nossa vida, a nossa casa, os umbrais da nossa porta com a proteção. O sangue do Cordeiro Santo venha trazer proteção nos umbrais das nossas portas, nossa janela, nossa casa, em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazer a cobertura do sangue de Jesus, Pai, porque o sangue de Jesus cobria, aleluia, foi com sangue que o povo de Israel, o povo que estava no cativeiro, aleluia, que a praga não entrou em nenhuma casa, nenhuma coisa feita enviada, entrará nas nossas casas, nossas vidas, em nome de Jesus, porque a cobertura do sangue de Jesus está sobre os umbrais da nossa porta, da nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Visita, Senhor, em nome de Jesus, agora, visita cada ouvinte dessa palavra e cubra a casa deles, aleluia, com sangue do Cordeiro Santo, a vida deles e a casa deles com o sangue do Cordeiro Santo, os umbrais das portas. Visita cada lar, cada família. Traz a proteção e o revestimento do sangue de Jesus. Traz a proteção e o revestimento sobre as nossas casas, nossa lar e nossa família, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, dissipa um a um dos nossos inimigos, Pai, em nome de Jesus. E vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua justiça, nesta sexta-feira, sobre as nossas vidas. Graças Te damos por toda a proteção, revestimento e cobertura espiritual. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Por até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, cuidado de nós, nos livrado, nos protegido e nos guardado de todas as astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Visita, Senhor. Visita, alcança os nossos vizinhos com teu poder. Alcança com a tua salvação, com a tua libertação, com a tua cura, com o teu revestimento, em nome de Jesus. Visita cada coração. Liberta cada um, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã você estava falando sobre o apóstolo Paulo, que falava: tira de nós tudo que é velho, o velho homem, a velha natureza, os velhos atos, as velhas atitudes, aleluia. Liberta-nos de tudo que não provém de Ti. Liberta os ouvintes desta palavra, liberta os nossos entes queridos, liberta, Senhor, todas as nações, todas as pessoas que vão ver essa palavra, todas as pessoas que precisam ser libertas do velho homem, dos velhos atos, das velhas atitudes, aleluia. Liberta o coração de cada um deles. Os nossos entes queridos, Pai, em nome de Jesus, dos ouvintes desta palavra, dos nossos vizinhos, de todos, em nome de Jesus, e nos faça melhor a cada dia, em nome de Jesus, limpos e purificados, para que o Senhor possa derramar a Tua essência, o Teu poder, a Tua graça e os Teus favores sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queremos ser melhores hoje e amanhã do que hoje, Pai, em nome de Jesus, nos faça melhor. Só o Senhor trabalha de dentro para fora no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os ouvintes desta palavra, abençoo cada lar, cada
cada família que vai entrar, cada canal, em nome de Jesus, abençoo, aleluia, minha casa, minha família, a família de todos aqui representados e todas as famílias que me cercam, eu abençoo cada vida pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo, vem. Vem por eu já senti a tua presença, o teu fogo. Vem e flui 100 por um. Essa palavra para a qual está sendo enviada sobre cada vida e cada coração. E cada um, receba a chama do teu fogo, teu Santo Espírito. Como o Senhor tem queimado o meu coração, queima o coração de cada um deles ao receber essa palavra. E faça o efeito para a qual está sendo enviada. Traz o avivamento, a resposta, a libertação, a transformação, a novidade de vida para a qual o Senhor tem. Para cada ouvinte desta palavra, para as nossas vidas e tudo que é nosso nesta sexta-feira, em nome de Jesus. E sela com fogo e o livramento, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito. Espírito Santo ministra ao coração do teu povo e flui 100 por um, para a qual essa palavra está sendo enviada, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, obrigado pela tua presença. É santa, bendita e gloriosa. Palavra que o Senhor nos concedeu, meus irmãos. E minhas irmãs, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. É uma história muito linda. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos honra e nos livra de toda a morte, de toda a investida do inimigo. O Senhor levou Pedro, Pedro livre da morte. Pedro foi livre da morte, porque ele obedecia e fazia a vontade de Deus. Eu tenho que obedecer e fazer a vontade de Deus. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, o anjo foi enviado, todo mundo conhece essa história, o anjo foi enviado para tirar Pedro da prisão. Quando passava a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. O próprio Deus abriu. Quando Deus quer, Ele abre e nos livra. E anula e oculta os nossos inimigos de nós. Ele não nos vê. E não sabe o que está acontecendo porque eles não têm poder. Quem tem poder é Deus. E abriu-se mesmo e tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. O que ele está dizendo? Logo o anjo passou. O anjo passou a primeira e a segunda guarda com Pedro. Quando chegou na rua, apartou dele. Porque o anjo foi ali para livrar Pedro. E Pedro estava em cativeiro e Pedro precisava ser livre. Pedro estava... Quando nós estamos precisando ser livre de alguém que está nos perseguindo, algo que o inimigo faz contra as nossas vidas, o Senhor envia um anjo para nos livrar. E nós estamos de perigo. Pedro estava em perigo dentro da prisão. Mas quando saiu na rua, Pedro tinha uma direção. E o anjo coordenou, passou pela primeira, segunda guarda e pela porta da entrada, que era de ferro, que se abriu automaticamente. Foi o próprio Deus que abriu. Mas Pedro não estava mais em perigo. Olha, Deus está dizendo, ele vem... Quando nós não estamos mais em perigo, ele nos deixa, porque nós sabemos o caminho. Pedro sabia o caminho, para onde ele ia, porque tinha uma igreja orando por ele. Tinha uma rua depois daquela, que tinha a igreja lavada. A igreja primitiva estava em oração, pedindo a Deus misericórdia pela vida de Pedro. Ele sabia para onde ele ia. E o anjo não precisava mais estar com ele. Então o anjo vem para me livrar e te livrar quando nós estamos em perigo. E quando ele te coloca fora do perigo, ele deixa que você ande com as suas próprias pernas. Aleluia. Porque você tem uma direção. E quando você serve a Deus, você tem uma direção. Foi isso que aconteceu na rua e logo o anjo saiu dele. O anjo deixou, apartou dele e foi para o céu. E Pedro, tomando por si, disse, agora verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, do que estava perseguindo ele para matar e tinha mandado aprisionar. Não sei qual é a prisão que você está, qual é o cativeiro, mas o Senhor está te livrando hoje. Essa palavra foi para isso. Por isso que foi a revelação. E tudo que o povo dos judeus estava, e tudo que espera que faça mal para você, tudo que desejam mal, porque quem desejava mal e a morte de Pedro eram os judeus, porque não cria no Messias, no Filho de Deus, o qual Pedro pregava. Quem não crê no que você pregue, que te deseja mal e que te quer o seu mal, Deus também estava te livrando. Livrou Pedro.
E para aqueles mostrar para aqueles que Deus era com ele. E que quem estava com a verdade era Pedro, não eles. Eita, olha. Ah, menina, mas isso aqui é tremendo. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, oravam por ele. Era a igreja primitiva. A igreja, e batendo na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Quem estava chamando? E conhecendo a voz de Pedro, se alegrou. Ela teve alegria, mas ela não teve coragem de abrir a porta. Olha, às vezes a gente tem alegria. Na nossa alegria a gente tem que ter cuidado. Para a gente não perder a bênção na alegria. Ela tinha que ter aberto a porta para ele entrar, porque ele estava vindo da rua. E ela sabia que ele estava preso. E ele precisava entrar na casa. Ela teve alegria quando ouviu a voz dele, mas ela não abriu a porta. Às vezes Deus fala comigo, eu tenho alegria em você. Você tem que abrir a porta do seu coração e da sua casa para Deus entrar. Porque ele não invade. Pedro não ia invadir a casa, como Deus não invade o coração e nem a casa de ninguém. Não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E os que estavam lá não acreditaram. O milagre vai ser tão grande que quem está lá dentro não vai acreditar, porque não conhece. Não conhecia o Deus o qual Pedro servia. Aleluia. Muitos não conhecem o Deus, ainda zomba. Aleluia. Eu fico com pena dessas pessoas que zombam. Ah, Deus, e acha que conhece. Mas os judeus também achavam que conhecem, eram falsos e fariseus. Achavam que conhecia um Deus morto, um Messias que viria de outra forma, como o anticristo virá. E vai enganar muitos. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmou que assim era. E dizia ao seu anjo, é o seu anjo, é ele, é o seu anjo. E o povo não acreditava. É o que vai acontecer, né? O povo não vai acreditar. Que o povo fariseu não vai acreditar, ainda que ore por você, ainda que diz que são de oração, que conhece Deus, mas não vai acreditar que foi Deus que fez. E você não está preocupada com isso? Pedro não estava e nem eu. Aleluia. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abria, viram-lhe e se espantaram. Aleluia. Vai ter espanto. E Pedro permaneceu em bater. Aleluia. Eita, o segredo é você permanecer em bater na porta. Em bater na porta e perseverar em oração, em adoração, em jejum, em entrega, em renúncia, renunciando o pecado e se separando de tudo que é do mundo. E perseverar em oração, porque na hora vai chegar. E vai ter espanto, aleluia. Pedro perseverou em bater, porque precisava dar notícia. Pedro só precisava passar naquele lugar para falar, olha o que Deus fez na minha vida, aleluia. Eita, é o anúncio, vai ter anúncio. Ei, ele só vai precisar passar para dizer, olha, aconteceu. E outras coisas, agora Deus não vai precisar eu passar em nenhum lugar, nem você. Só vai ter o anúncio, aconteceu. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas Pedro perseverava em bater e abriu. E aconteceu o quê? Ele com a mão para se calar em silêncio. Olha o Senhor, você tem que ficar calado em silêncio. O que Deus está falando, você tem que ficar em silêncio. Pedro assinava para que eles ficassem em silêncio, para que não houvesse alvoroço, para que não chamasse atenção, porque não é tempo de chamar atenção. Tempo de chamar atenção quando a bênção for concretizada. Aconteceu-lhe com a mão que ele se calasse. Contou-lhe que o Senhor tinha tirado da prisão. Contou tudo como o Senhor tinha tirado da prisão. Que o Senhor enviou o anjo e mandou ele levantar, e vestir a capa e ficar em silêncio. Oh, maná, xiri, aleluia. E segui-lo. Ele anunciou isso e mandou anunciar a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Ele só passou lá
para dizer, ora, as suas orações foram atendidas. O Senhor enviou o anjo dele e me libertou da prisão, da mão de Herodes e dos judeus, daqueles falsos crentes, falsos irmãos, falsos que diz que conhecia, mas na verdade eles eram idólatras. Eles não conheciam o Deus, o Deus vivo, poderoso. E nem o Filho de Deus eles acreditavam. Então são falsos. Os que dizem, olha, o que vai acontecer com ela porque ela está pregando. Eu não é assim, eu nasci assim. Não, você nasceu assim. Você aprendeu uma coisa, você tem que saber o que você aprendeu, está certo ou errado. Se não tiver conforme a palavra, está errado. Então os judeus também eram assim. Os judeus acreditavam no filho, no Messias que viria, mas não foi o filho de Deus que ele acreditava. Ele acreditava que ainda viria e seria um rei, não que veio montado, não que veio no jumento. Eita, o Senhor confunde, viu? O Senhor coloca as coisas pequenas para confundir os grandes. E os judeus assim, esperavam o que ia acontecer com Pedro, porque eles achavam que Pedro era discípulo do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, mesmo sabendo que ele morreu e ressuscitou, que o véu foi rasgado. Eles ainda não acreditavam. Vai precisar acontecer o que para esse povo? Aleluia. Vai acontecer esses milagres ou Jesus descer, como aconteceu com Herodes. E Herodes também, que estava perseguindo a Pedro, o que aconteceu? Vamos lá ver? E Pedro saiu e partiu para outro lugar. Você vai partir para outro lugar. E a notícia vai ficar, que Deus está falando, vai ficar do acontecimento, do milagre que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Os soldados foram perseguidos por Herodes e ainda injustiçados. Mandaram abater os soldados. E quando Herodes procurou e não achou, feita inquirição dos guardas, mandou-o justificar. E o partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. Eita, ele mandou injustiçar os soldados, porque eles acham que Pedro saiu porque os soldados abriram as portas. E coitado dos soldados. Mas naquele dia, ali dentro teve salvação. Porque muitos perguntaram, o que eu posso fazer para seguir esse Cristo? E ele falou, só abre o coração e aceite ele como seu salvador. E a Bíblia diz que Herodes, irritado, voltou com o povo de Tiro e de Sidom para perseguir mais os cristãos. Mas ele tinha alguém que trabalhava com ele, aleluia, e ele estava obstinado. E a amizade dessa pessoa valia muito para ele, de Bastos, que era o comatrita do rei. Ele cuidava do rei e abastecia. Então ele queria a paz. E ele pediu a ele a paz entre o país, que o povo estava pedindo a paz ao rei Herodes. E ele concordou, mas ele estava querendo novamente perseguir os cristãos e matar. Mas no dia designado, ele se vestiu de rei, as vestes reais, e assentou no seu trono. E lhe dirigiu a palavra e fez um discurso à multidão. E a multidão gritava, no versículo 22, do capítulo 12. O povo exclamava, voz de Deus, não de homem. Eu quero ouvir a voz de Deus. E o povo exclamava, não a voz de homem. Porque o povo testemunhou e ficou sabendo do milagre que Deus tinha feito na vida de Pedro. Eu quero ouvir a voz de Deus, não a voz do homem. Ele discursando, o rei Herodes, e o povo gritando. Eu quero ouvir a voz de Deus, não a voz do homem. E ele voltou para o seu trono. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E o povo, ele discursava, e o povo, o coração dele era tão ruim, tão maligno, que ele discursava e o povo gritava, eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a voz de Deus. E ele se exaltou e voltou para o trono. E o anjo do Senhor está escrito aqui, Atos 12, versículo 23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. A glória de Deus ele não dá a ninguém, meu irmão. E comido de bicho, ele expirou. Ele morreu no trono, comido de bicho. Mas não deu glória ao Deus de Israel, meu Deus, o seu Deus. E o povo gritava, não quero ouvir a sua voz. Não quero ouvir a voz de homem, quero ouvir a voz de Deus. Olha o que Deus fez com o inimigo do povo de Deus. E era a palavra de Deus. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tanto que Barnabé e Saulo voltou.
e deu glória a Deus. O que Deus quer falar comigo e com você? O que Deus quer falar comigo e com você? O anjo visitou Pedro e apartou de Pedro quando Pedro não estava mais em perigo. Então, ei, o anjo só vai apartar de mim e de você quando você não estiver mais em perigo. Porque quando você sair do perigo, você vai saber o caminho. Você que está na presença dele. Você sabe o caminho para seguir. Pedro já sabia o caminho. Ele precisava ir à casa da mãe de João Marcos, onde o povo orava por ele, e dar a notícia do milagre que Deus fez. Porque o milagre precisava se espalhar, o nome do Senhor precisava ser exaltado. E aqueles que não crescem precisavam conhecer o milagre, que Deus fez o milagre na vida de Pedro. Tirou Pedro da prisão, enviou anjo, mandou ele se colocar de pé, colocar a capa e sair e seguisse ele. Deus faz por mim, por você. É isso que Deus está mandando profetizar. Ei, quando você não estiver mais em perigo, e quando você estiver em perigo, ele vai enviar um anjo para te livrar. Ei, Herodes e aqueles que te desejam mal, que zombam, que te perseguem, que falam mal, que perseguem você, vão saber que na sua vida há um Deus que te livra. Livra do mal, vão confundir um a um. E o nome do Senhor será glorificado. Pedro, aquele dia, quando ele saiu, e o anjo apartou dele, ele estava na rua, ele verdadeiramente o Senhor. Hoje, o Senhor hoje enviou o teu anjo, aleluia, e me livrou. O Senhor enviou o teu anjo e me livrou. É o Senhor que me envia. Ele enviou o anjo. Está dizendo que te livrará. Ele está dizendo hoje que ele está enviando o anjo para te livrar de todos os Herodes que te perseguem e de todos os falsos irmãos, falsos crentes, aleluia, que são fariseus, que só conhecem o que eles querem, não conhecem a palavra de Deus. Deus está te livrando da mão dos inimigos, dos perseguidores e de tudo que é falso irmãos, falsos profetas, falsos tudo. Fariseus, que diz que conhece, mas não tem vida. Diz que sabe, mas não conhece. Aleluia. Espera acontecer o mal. Aqueles que te desejam mal, que espera acontecer o mal, que ficam perseguindo e querendo saber sua vida. Oh, meu Deus. Vai cuidar da sua vida, porque eu não cuido da vida de ninguém. Então é assim que Deus fala. Ele está te livrando hoje, ele enviou o anjo. E ele passou lá, naquela casa, onde a igreja primitiva se reunia, às 3 horas, que é a hora nona, para dizer àquele povo: o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de todos os falsos, os fariseus. Ali, falsos irmãos, falsos tudo. A sua oração foi ouvida, a oração da igreja é ouvida. Deus está dizendo, a oração da igreja é ouvida, a minha oração e a sua é ouvida. Foi ouvida, e hoje ele está dizendo. E teve alegria naquele lugar. Alegria, vai ter alegria. Querendo ou não, Satanás vai ter alegria. Vai ter alegria na sua casa, vai ter alegria pela oração que o Senhor ouviu. Ei, vai ter resposta, vai ter milagre. Tem livramento. E vai ter celebração. Aleluia. Para dentro. Mas aquela menina, ela não teve atitude de trazer Pedro para dentro. Porque ela ouviu a voz de Pedro e foi anunciar e muitos não creram. Então você precisa crer que Deus vai fazer o milagre. Que vai te livrar. E que hoje ele entrou com milagre. E livramento sobre tudo que você está precisando. Aleluia. Falta crer. Falta confiar no Deus do qual você serve verdadeiramente. Ela afirmava que era o anjo falando na voz de Pedro. Você precisa reconhecer. Você precisa aprender a reconhecer a voz do teu Senhor. Por isso que tem que ter intimidade. Tem que buscar. Buscar intimidade. Só quem tem intimidade consegue ouvir o que Deus fala. E Ele está falando com você. Assim como Ele falou comigo, está falando com você através dessa palavra. Precisamos confiar mais no Deus Todo-Poderoso, o qual você ora, você tem orado e crido. Então você tem que crer, orar, crer e confiar que o milagre vai acontecer. Aleluia. Pedro prevaleceu batendo na porta. Enquanto a porta não abriu, ele não saiu de lá. Você tem que permanecer batendo na porta, na porta do coração de Deus, né? Em oração, em perseverança, em renúncia, em separação, em confiança, até a porta se abriu. E ele... a porta abriu e eles ficaram espantados. Vão ficar espantados. Você continuar perseverando, batendo na porta, a porta vai se abrir. Todos vão ficar espantados. Não vai ter explicação, como está dizendo o Senhor. Não teve explicação. Foi o anjo do Senhor. Foi Deus que mandou. Foi o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai, o seu Pai e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para quem crê. É para quem crê. Quem crê e quem conhece Ele verdadeiramente. Vão ficar espantados quando a porta se abrir.
Ficaram espantados quando a porta se abriu e Pedro estava lá. Aquele que estava marcado para morrer. E que era um cárcere, que ninguém tinha como tirar de lá. Mas o meu Deus tem. Pode ser o cárcere que tiver. Na sua casa, minha irmã. Seu filho, seu marido, quem tiver o cárcere. Servindo a Deus, onde você estiver, Ele vai tirar do cárcere. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele vai fazer abrir os portões e tirar de lá, sem explicação nenhuma, para que o nome dele seja glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Aconteceu milagre. Como o Senhor disse, vai acontecer milagre. É para quem crê. Aleluia. É tempo de calar. Igual ele falou. Pedro, quando assinava, abriu a porta, ele moveu a mão para eles. Cala-te. Não fique quieto. Ninguém fale nada para não ter alvoroço. Aleluia. Antes da hora, eu só vou contar o que o Senhor enviou o anjo e me tirou da prisão. Por isso estou aqui. Só vim contar isso e anuncio isso para Tiago e os outros irmãos, para a igreja, que o Senhor fez um milagre. O Senhor ouviu a oração da igreja. O Senhor fez um milagre. Aleluia. Eita, o Senhor está ouvindo essa oração. Ele ouve a oração do coração da igreja, que tem o coração limpo, sincero e quer o bem do próximo. Não adianta eu clamar pelo meu milagre, porque o milagre de alguém, e meu coração ser sujo, eu querer o mal do próximo. Não tem, meu irmão. Deus não faz. Ninguém engana a Deus. Olha, Herodes não enganou a Deus, ele se vestiu de rei. Se vestiu de rei e foi aclamar naquela nação. E a nação gritava, eu quero ouvir a voz de Deus, não do homem. E ele não deu ouvido. Quando ele voltou e sentou, o anjo tocou nele, com verme, enfermidade. E ele morreu naquele reinado, na cadeira dele, espiando. Isso é o Deus, o qual serve. Eu sirvo e você serve, se você crê. Assim ele vai fazer. Porque ele mandou anunciar isso pra você hoje. E dizer que vai ter milagre. E profetizar sobre a sua vida. Dereche, para você anunciar para os irmãos. O nome do Senhor precisa ser glorificado na minha e na sua vida. Por isso que vai acontecer. Sabe para quê? Porque nós não merecemos, não. Nós vivemos da graça do Pai, de Jesus Cristo, que morreu e nos conquistou essa graça para eu falar pessoalmente com Deus e você. Nós temos liberdade de acesso. Foi Ele que conquistou. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. E por causa de uma promessa, a liberação que Ele prometeu cuidar de mim e de você até a eternidade. E por uma separação que você se separou para Ele. E a obediência, aleluia, gera um milagre. Em nome de Jesus. Deus vai. E ele foi para outro lugar. Após o milagre. Eita, você vai ser tirada e levada para outro lugar após o milagre. Porque lá já aconteceu. A notícia vai chegar. Os irmãos vão crer. Aleluia. Vai ser ressuscitado. Aleluia. Algo de dentro para fora na vida do povo de Deus. E você vai para outro milagre. Outro lugar. Porque lá o Senhor vai gerar outro milagre. Aleluia. Porque você é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Vai ter alvoroço ao seu respeito, sim, porque você serviu e obedeceu a Ele. Vai ter alvoroço. Aleluia. E muitos vão te procurar no lugar, mas não vão te encontrar, porque o Senhor está realizando milagre, vai te tirar do ramo, para que a notícia chegue, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Crê somente e obedeça e fique em silêncio, porque vai ter alvoroço, vai ter milagre e o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração, em nome de Jesus. Muito obrigado pela revelação da tua palavra e muito obrigado pelo privilégio de ministrar nessa manhã. Muito obrigado pelas vidas que vão alcançar. Visita cada coração, tira todo impedimento, Pai. Envia o teu anjo com fogo a cada coração e aquece cada coração, aviva cada coração, muda cada vida de receber essa palavra, porque é a resposta de Deus em muitas vidas e muitos corações. E crendo, meu Senhor, que assim será feito. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo que você vai fazer, no nome de Jesus.